Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Eu estou gravando esse vídeo agora e eu não vou trazer nenhuma pregação, nenhuma mensagem, nenhuma reflexão acerca da palavra, mas eu quero dissertar com vocês algumas coisas acerca de algumas dúvidas quanto à sua leitura da palavra, né? Nós temos um grupo na nossa igreja, que é um grupo que a gente utiliza no WhatsApp, e de vez em quando alguns irmãos nossos compartilham a sua leitura, o seu devocional, e alguns também compartilham as suas dúvidas, né, pedindo para que elas sejam esclarecidas. E dentro do possível, né, eu sempre procuro dar algum entendimento, algum esclarecimento dentro daquilo que eu entendo, daquilo que eu posso. Não sou dono da verdade, não sou conhecedor de todas as coisas. Da minha limitação, eu procuro, junto com os irmãos, dissertar o assunto e procurar trazer algum esclarecimento que venha, né, do trono da graça do Senhor. E eu quero nessa manhã, exatamente por conta de algumas dúvidas, eu quero, por exemplo, falar como é que você pode fazer, por exemplo, uma interpretação, do texto que você está lendo de uma forma correta, de você assimilar melhor aquilo que você está meditando na palavra do Senhor. Não somente assimilar, mas ter um maior entendimento. Eu quero dizer, por exemplo, se você abrir a Bíblia e você for ler qualquer texto, não importa se é uma epístola, se é nos Evangelhos, se é nos Salmos, se é em algum livro do Antigo Testamento, se é no Pentateuco, você precisa ter alguns cuidados, porque às vezes a gente acaba lendo um texto, em um capítulo ou um verso, e às vezes a coisa fica meio solta, a gente quer fazer uma interpretação ao nosso bel prazer, e isso pode trazer algumas complicações e principalmente uma interpretação errada. Uma vez sendo interpretada de forma errada, a Bíblia deve ser lida e praticada. Se você interpretou errado, você vai praticar de forma errada também. Então, eu quero te trazer alguns esclarecimentos. Eu quero primeiro te mostrar aqui que antes de você ler, por exemplo, um verso, é interessante você ler todo o capítulo. Mas não somente isso, não ler somente todo o capítulo, mas ler os capítulos anteriores, posteriores, e ter um domínio de todo o livro ou toda epístola que você está lendo. É necessário também ter um conhecimento do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Ah, pastor, então eu tenho que entrar num seminário? Bom, amém. Se assim puder, seria uma bênção. Mas a gente não está atrás de teólogos, E a nossa intenção não é essa. A intenção é que você, na sua singeleza, na sua simplicidade, possa ler a Bíblia e ter uma interpretação correta da palavra que você está lendo. Você não precisa ser um teólogo, não precisa ser um exegeta, não precisa ser um hermeneuta da palavra, E é interessante que às vezes eu falo esses nomes e as pessoas pensam, o pastor é meio arrogante, quer mostrar conhecimento. Na verdade, esses nomes são muito simples, Por exemplo, a exegese nada mais é do que dar ao texto a interpretação correta no seu contexto histórico, é interpretar a Bíblia na sua história. Hermenêutica nada mais é do que a interpretação correta da Bíblia, Então esses nomes que têm uma certa influência grega, e até hoje nós sofremos essa influência grega, não se preocupe com esses nomes. Até hoje nas faculdades, nos estudos seculares, até hoje nós sofremos a influência, dessas interpretações, que a maioria delas tem influência no grego. Por exemplo, psicologia. O que é psicologia? Psicologia nada mais é do que o estudo e do comportamento humano. O que é antropologia? Antropologia é o estudo do homem. Então, o que é sociologia? O estudo da sociedade, dos povos em si. Então, não se preocupe com esses nomes, eles são meio complexos, mas o significado deles é muito simples, tá bom? Vamos estudar hermenêutica. Como assim, pastor? Estudar a interpretação bíblica, somente isso. Eu queria antes te mostrar algumas bíblias de estudo. Eu não tenho como trazer todas, a maioria delas, algumas eu comprei e outras eu ganhei de presente, graças a Deus, Alguns alunos, alguns irmãos, sabendo que eu gosto de ler, dependendo da data, pode ser aniversário ou coisa parecida, acabam me presenteando, às vezes com livro, às vezes com uma bíblia de estudo. E aqui, por exemplo, eu quero mostrar uma bíblia de estudo que logo quando eu me converti, eu comprei e eu me apaixonei por ela. Até hoje eu sou apaixonado por essa Bíblia. E, aliás, se você quiser um conselho meu, pastor, que bíblia de estudo eu devo comprar? Olha, existem muitas bíblias
né, de estudo maravilhosas, cada uma delas tem uma visão específica, né, uma linha teológica específica, mas eu te aconselho a comprar a Bíblia de Estudo de Genebra. É uma Bíblia de estudo maravilhosa, muito boa, sabe? Ela tem uma compreensão global muito boa. Se você tiver essa Bíblia, ela vai te ajudar muito na interpretação, né, do texto que você está lendo. Por exemplo, eu estou aqui agora com a Bíblia de Estudo de Genebra. Essa é a que eu tenho mais antiga. Olha como é que ela está surrada, tá vendo? Isso aqui é da época do seminário, no ano de 2000. Eu me lembro que eu adquiri mais ou menos no ano de 99, 98, eu comprei essa Bíblia, está aqui, na capa já está bem sumido, né, o nome, a Bíblia de Estudo de Genebra. É uma Bíblia de estudo maravilhosa. A história dela, a maioria dos que usam, ela tem uma visão, não é? Aqui tem o símbolo, que para quem conhece é o símbolo da igreja presbiteriana, dos reformadores. Então é uma Bíblia histórica, é uma Bíblia muito boa, sabe, com notas de rodapé, com temas e estudos maravilhosos, sabe, com questões temáticas e concordância muito boa. Eu te aconselho a adquirir essa Bíblia em especial. Pastor, eu não tenho dinheiro para comprar tantas Bíblias. Compre somente essa, se esforce. Talvez na internet você consiga um pouco mais barato, às vezes você pode comprar no cartão e parcelar. Essa é uma Bíblia que eu te aconselho. Tenha a Bíblia de Estudo de Genebra. Uma outra Bíblia que eu vou te mostrar, e por muito tempo essa Bíblia, né, foi considerada a maior Bíblia de concordância, não é? É a Bíblia de Estudo Thompson. Tem muita gente que gosta, até aqui com uma dedicatória, né? Já tem muito tempo. Essa Bíblia de Estudo Thompson, ela é uma Bíblia que ela é exaustiva na concordância e por muito tempo ela se destacou. Ela tem uma linguagem assim bem contemporânea, muita gente gosta da linguagem dela, mas outras pessoas não gostam tanto. É uma Bíblia muito boa, eu gosto da Bíblia de Estudo de Thompson. Ela é uma Bíblia que vale a pena você ter, não é? A Bíblia de Estudo Plenitude, não é? Aqui, Bíblia de Estudo Plenitude, pelo tempo, né, as capas vão... Aqui, ó, tá aqui, ó. Olha lá, a capa já está meio solta de tanto utilizar. Bíblia de Estudo Plenitude, ela se assemelha em muito à Bíblia de Estudo de Genebra. É uma Bíblia maravilhosa, vale a pena você ter, com temas maravilhosos. Se você quiser uma Bíblia mais específica para determinados assuntos, olha aqui, ó, está meio apagado também, mas é a Bíblia de Estudo Apologética. Deixa eu ver aqui, ó, vai aparecer aqui o nome, ó, aqui, ó, Bíblia de Estudo Apologética, não é? O que é apologia? Apologia é defesa. Então essa é uma Bíblia que vai estudar sobre seitas e heresias, não é? Se você quiser estudar sobre alguns assuntos, não é? Qual é a visão do hinduísmo, qual é a visão dos testemunhos de Jeová. É interessante que ela, por exemplo, tem um versículo, você lê o versículo, embaixo numa nota de rodapé você vai ver qual é a linha de pensamento nossa, não é, bíblica, centrada na palavra do Senhor Jesus, centrada na palavra do Senhor, e também ela vai mostrar qual é o ponto de vista e de distorção das demais seitas, não é, e heresias que existem, né? Atrás ela vem explicando, não é, sobre as seitas, não é? Por aqui a Testemunha de Jeová, aí vem explicando a história, como se iniciou, quem é o seu fundador, olha, o Espiritismo, olha, Seixinoe, Igreja Messiânica Mundial, Igreja da Unificação, Testemunhas de Jeová, Racionalismo Cristão, né? Cultos afros. E aqui é uma Bíblia de estudo que, sabe, te dá um embasamento muito forte acerca de você poder se proteger contra seitas e heresias, tá? Eu tenho essa aqui que é Bíblia de Estudo de Profecias, também está meio apagado, né? Com o tempo vai se apagando, mas está aqui, ó, escrito aqui, ó, Bíblia de Estudo de Profecias. Então essa já é uma Bíblia, né, direcionada mais para o estudo, quem quer fazer um estudo sobre as questões proféticas, né? Quantas profecias existem na Bíblia, quantas delas se cumpriu, quantas faltam se cumprir. É uma Bíblia de estudo direcionada para esse assunto, bem equilibrada, coerente, muito boa. Eu gosto muito dessa Bíblia. Essa Bíblia aqui de estudo é a Bíblia de estudo chave. Bíblia de estudo chave. Ela
foi um presente dos meus alunos do seminário, em especial um aluno, principalmente foi o aluno que mais se destacou, um rapaz muito bom, hoje é um pastor, já foi, recebeu sua primeira licença distrital, e também um professor excepcional. Eu tinha certeza que ele ia acabar se destacando na área do ensino, e ele me presenteou sabendo, que é muito importante a gente ter o contexto histórico e o significado original de cada palavra. Ele me deu de presente essa Bíblia de Estudo-Chave. A Bíblia de Estudo-Chave é interessante, você precisa aprender isso. Todo verso que você lê na Bíblia, existe ali uma palavra-chave. E essa palavra-chave é que vai fazer toda a diferença no versículo. Por exemplo, se você estudar sobre a parábola do semeador, você vai perceber que a palavra que faz a grande diferença ali é semente, não é? Aí você vai estudar todo o contexto e o significado da palavra semente. Aqui, por exemplo, todo o Antigo Testamento, todos os versículos que tem uma palavra-chave, essa palavra-chave está dando o significado dela no hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção do livro de Daniel, que foi escrito em aramaico, por ele estar na Babilônia. Então, todo o Antigo Testamento está escrito aqui, tem uma palavrinha, um verso, que tem uma palavrinha que faz a diferença, que é a palavra-chave, e ali no Antigo Testamento vai dar o significado original dessa palavra em hebraico. Já o Novo Testamento, que foi escrito no grego, o grego conhecido como koiné, o grego popular, o Novo Testamento, todos os versos, versículos têm uma palavra-chave, e lá na palavra-chave está dando o significado dessa palavra em grego, Uma Bíblia muito boa, abre a sua mente, dá uma compreensão maior da palavra, o seu significado original, e isso te dá um embasamento muito bom. Essa é uma Bíblia de estudo, que é a Bíblia de estudo da Reforma. Também recebi de presente dos seminaristas, e eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, que sempre procuraram, não que eu procure honra, mas sempre procuraram me dar, de alguma forma, agradecer, pela troca de aprendizado que nós tivemos ao longo dos tempos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E aqui está essa Bíblia de estudo. Eu tinha uma reserva porque eu achei que ela só ia falar sobre o contexto histórico da Reforma Protestante, e a gente do seminário vai lendo isso, vai estudando, e aquilo cai na mesmice, a gente vai falando, não vai falar de novo, e todo ano, dia 31 de outubro, fala-se novamente sobre a Reforma Protestante. Eu imaginei que essa Bíblia só falasse sobre esse assunto, e por isso eu estava com uma certa reserva, mas eu comecei a estudar essa Bíblia, eu vi que ela não fala somente, embora haja uma ênfase muito grande sobre a Reforma Protestante, por conta de ser uma Bíblia que tem esse título, mas ela, na verdade, ela tem estudos maravilhosos do seu reformador chamado Martinho Lutero, que foi, de fato, um teólogo extraordinário. Então, aqui existem notas de estudos, da visão teológica de Martinho Lutero acerca de determinado tema, determinado versículo, determinado capítulo, a visão dele acerca da epístola, a visão dele acerca do livro, dos evangelhos. Muito interessante. Em cada texto, em cada verso, tem ali embaixo, algumas notas de rodapé, mostrando ali a visão, e a interpretação bíblica e teológica do teólogo Martinho Lutero. Muito boa essa Bíblia. Agora, por que eu estou falando isso? Não é difícil você, antes de ler um versículo e de ler um capítulo, até mesmo de ler toda uma epístola, ou eu quero ler o Evangelho segundo Mateus, aí você vai ler. Mas olha só, preste atenção. Eu peguei aqui uma Bíblia de estudo que talvez você, irmã, tenha em casa. Está aqui, Bíblia de estudo da mulher. Ela não é minha, claro, ela foi um presente meu para minha esposa há muito tempo atrás, e ela é específica, e os assuntos dela são direcionados para a mulher, para o seu cotidiano, para o seu papel na Bíblia, E é interessante que ela tem estudos específicos para as mulheres, mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, Você pegar aqui, abrir aqui aleatoriamente, caiu no Evangelho segundo Mateus, e aqui, vamos ver, olha só, é isso que eu estou querendo dizer, e que não é tão difícil. Você vai abrir aqui em Mateus, você já vai ter aqui, porque Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e o último é Malaquias.
você percebe ali que Mateus antes, já começa a falar do período interbíblico, né, que é o período conhecido como intertestamentário. Os 400 anos de silêncio, ali vai dar um contexto histórico, né, desses 400 anos em que Deus não levantou nenhum profeta e não falou, não é? Então você já tem uma compreensão dessa lacuna, né, desse abismo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas eu quero lhe mostrar uma coisa muito mais simples, muito mais fácil para você interpretar a Bíblia. Por exemplo, você vai abrir aqui em Mateus, você vai perceber aqui que a primeira coisa que você vai perceber é o autor. Vai falar quem foi o autor do Evangelho segundo Mateus. Por que o autor? Porque existem algumas análises críticas e alguns críticos não concordam de ter sido escrito por Mateus, mas aqui vai mostrar, não é, com embasamento, provando quem escreveu, e de fato quem escreveu o Evangelho de Mateus foi o apóstolo que andou com o Senhor Jesus, não é? E o seu nome é Mateus. Aí vai mostrar aqui o autor, vai contar um pouquinho da história dele. Aqui também vai mostrar a data, não é? Mais ou menos, ela oscila. A data pode oscilar 2 anos para mais, 2 anos para menos. Nós não temos como falar assim especificamente, não é? Mas em torno, não é? E então você vai ver aqui, vai falar sobre a data. E é interessante que quando fala sobre a data, fala sobre o contexto histórico, né? O que acontecia naquela data, qual era o contexto espiritual, o que acontecia com o povo de Israel, onde eles viviam, o que eles estavam passando naquele momento. Então isso é muito interessante. Aqui está o pano de fundo. Aí o pano de fundo tem o contexto histórico. Aqui no pano de fundo tem o propósito do livro. Não é? Qual é o propósito dos evangelhos? Mostrar a vida do Senhor Jesus e a sua obra e o seu legado deixado para nós, tá? Aqui tem também os destinatários, vai especificar para quem são, para quem foi direcionado, e é claro, ela é a palavra do Senhor, ela é a palavra que não se submete ao tempo, ela é atemporal, tá bom? Mas ela também é temporal, ela foi específica e escrita de fato para uma época, para uma necessidade, para um povo. Quando você lê, por exemplo, a epístola aos Hebreus, o texto já está dizendo tudo. A epístola direcionada para quem? Para um povo, aos Hebreus, tá bom? Aí vem aqui, ó, características literárias, isso é muito importante. Você vai ver que o apóstolo Pedro tem uma maneira de escrever, o apóstolo Paulo tem outra maneira de escrever. Deus, embora a Bíblia tenha sido inspirada pelo Espírito Santo, Deus não descartou a humanidade dos seus escritores. Você percebe que o apóstolo Pedro, um pescador, é muito simples nas suas palavras. O apóstolo Paulo disse isso. E o próprio apóstolo Pedro, se referindo a Paulo, falou que ele era uma pessoa mais catedrática, mais letrada, escrevia com mais eloquência. Então cada um tinha a sua forma de escrever. É por isso que a Bíblia tem homens que eram coletores de impostos, homens que eram pescadores, homens que eram sábios, como é o caso de Salomão. Então cada um tem suas idiosincrasias, seu jeito de ser, seu modo de escrever, e a Bíblia e o Espírito Santo não descartava isso, né? Aí vem mostrando também os temas, tá bom? Os temas. Então antes de você ler o Evangelho segundo Mateus, vai lá na primeira página e procura ler isso aqui, que isso vai te dar um maior contexto histórico, você vai ter uma maior compreensão. Uma outra coisa que a Bíblia de estudo traz também são notas de rodapé. Se você perceber, ó, aqui embaixo, ó, abaixo dessa linha aqui, ó, aqui em cima é a palavra do Senhor. E aí, algumas Bíblias têm uns estudos, tá vendo? Aqui é um estudo específico, né? Um assunto específico. Mas você vai ver aqui embaixo, logo abaixo da palavra do Senhor, aqui embaixo tem notas de rodapé. O que é nota de rodapé? Você vai ver se o versículo que você está lendo tem alguma coisa falando a respeito dele embaixo na nota de rodapé. E isso vai esclarecer muito mais a sua mente e vai abrir mais o seu entendimento para você compreender o texto e o verso que você está lendo. Agora preste atenção, vou te falar uma coisa muito, muito importante. Eu acabei de mostrar algumas Bíblias de estudo e existem muitas outras, algumas das quais eu nem tenho. Por exemplo, eu não tenho a Bíblia de estudo pentecostal. Ela é uma Bíblia tendenciosa e é uma Bíblia mais direcionada para os nossos irmãos da linha pentecostal.
Eu sou um pastor da Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno crê nos dons, é uma igreja avivada, mas é uma igreja que tem algumas divergências no ponto de vista teológico e doutrinário, não é? E assim como os nossos irmãos presbiterianos, reformadores, eles têm uma linha mais conservadora, mais ortodoxa. Você pega a Bíblia de Estudo de Genebra, o que tiver embaixo ali falando acerca daquele versículo, na nota de rodapé, é um esclarecimento na visão teológica dos nossos irmãos presbiterianos. Se você pegar, por exemplo, a evidência de uma pessoa batizada com o Espírito Santo, na Bíblia de Estudo pentecostal, está lá uma ênfase maior para quem fala em línguas. Se você pegar uma Bíblia de estudo direcionada para o povo mais ortodoxo, mais tradicional, mais conservador, e é o caso da Igreja do Nazareno, que embora sendo avivada, embora crendo nos dons do Espírito Santo, né, sendo uma igreja que crê no fogo e no poder, é uma igreja também centrada e equilibrada, que entende que a evidência de uma pessoa batizada no Espírito Santo não é somente falar em línguas, mas são os frutos. Aliás, o fruto que está lá em Gálatas capítulo 5, dizendo, olha, o fruto do amor, o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, sabe? Então, irmãos, o fruto do Espírito é uma evidência, porque nós acreditamos teologicamente e doutrinariamente que a árvore se conhece pelo fruto. Então, cuidado. Agora, talvez você fale assim, pastor, não tem uma Bíblia de estudo. Não tem problema. Você tem internet, você usa o WhatsApp, você usa Facebook, é só você chegar lá no Google, digitar, e antes de você ler, por exemplo, eu quero ler a Epístola aos Coríntios, então você vai lá, coloca no Google, coloca essa palavrinha, que ela é muito importante, introdução à Epístola aos Coríntios. Aí você vai ver a introdução e vai falar ali, vai mostrar tudo que tem numa Bíblia de estudo, tá? Agora, cuidado, porque você pode abrir uma página da Canção Nova, que é mais direcionada para os católicos. Você pode abrir uma página da Torre de Vigia, que é extremamente direcionada para os testemunhas de Jeová. Então você tem que ter cuidado quando você digitar introdução à Epístola aos Coríntios, que é o que você quer ler. Estou falando hipoteticamente, você pode botar lá introdução à Epístola aos Coríntios, vai aparecer inúmeras páginas e você tem que ter cuidado, você tem que filtrar tudo, porque tem muita coisa que você vai ler, pode ser uma heresia, pode ser uma visão, sabe, herética, pode ser uma visão de uma seita e pode distorcer muito o seu entendimento. Pegue de igrejas evangélicas, linhas da Igreja do Nazareno, linhas teológicas da Igreja Batista, sabe, presbiterianas, igrejas evangélicas, tá? Assembleias de Deus, não tem problema, você pega. Só tome cuidado com alguns assuntos, porque há uma divergência doutrinária em alguns temas e alguns assuntos, mas não há nenhuma heresia. Pode haver pontos de vista diferentes entre nós, evangélicos, mas somos da mesma igreja, fazemos parte do mesmo corpo, pertencemos ao mesmo Senhor Jesus Cristo, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, então é o mesmo sangue, somos guiados pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Mas claro, em alguns assuntos, acerca de divórcio, casamento, sabe? Então tem assuntos ali que você precisa ter um certo cuidado por conta da igreja onde você congrega, que tem uma linha doutrinária e uma linha teológica, tá bom? Então não esqueça, compre e adquira livros, sabe, bíblias de estudo, mas cuidado, todas elas são tendenciosas. Se você não tem uma bíblia de estudo, vai lá no Google, coloca introdução ao livro, à epístola, aos salmos, sabe, que você quer ler, coloca ali a introdução, mas cuidado com a página que você vai abrir, porque todas elas são tendenciosas, e espero que com esse esclarecimento você tenha prazer em ler a palavra, tenha prazer em crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha prazer em ser um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Que Deus te abençoe, bom estudo, boa interpretação bíblica, uma interpretação coerente, uma interpretação que te dê crescimento espiritual em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos, graça e paz, querido.